Boa tarde a todo o povo da Graça Divina que tem nos acompanhado no Facebook, WhatsApp, TikTok e nosso programa. Estamos aqui mais uma vez viemos aqui fazer o nosso programa, a nossa entrevista, onde nós continuamos a falar acerca de como um verdadeiro cristão pode destruir a terceira panela ancestral e familiar. E o nosso subtema são os 5 pontos que Deus colocou na vida de um homem, onde o bem amado já sabe que que sejamos férteis, que nós dominemos, que nós julguemos e que nós enchemos a terra. E hoje o nosso ensinamento foi acerca do tempo, onde nós falamos acerca do tempo. Quem é o dono do tempo, bem amado? O dono do tempo é Deus. Satanás, o diabo, não tem o poder de mudar o teu tempo, nem decidir a tua vida, nem a tua circunstância. Nós vimos aqui que o responsável do teu tempo é o Deus todo soberano. Vimos o livro de Daniel 2, no seu capítulo 20 a 22, onde Daniel falou acerca do tempo, que nós, os homens, temos 2 tempos, tempos bons e tempos maus. Em todos esses tempos, bem amado, são de Deus, nenhum Satanás criou. E nós hoje falamos acerca do nosso sujeito de oração, que falamos como os demônios, os sítios que os demônios ocupam aqui na terra, porque nós sabemos que a terra foi feita para o homem, a terra não foi criada nem feita por demônios, e os demônios querem ocupar a terra. E nós vimos aqui o mundo em que esses demônios têm ocupado, bem amado. Vimos aqui que temos o mundo Amistonde, vimos aqui que temos o mundo Pneunômio, vimos aqui que temos o mundo Pandemônio, vimos o mundo Amistonde, o Polômio. O mundo Amistonde, bem amado, está dividido em superior e inferior. Vimos aqui mais mundos. E nós estamos aqui com as nossas irmãs, a nossa jornalista Mama Dotumba e as nossas irmãs que hoje fizeram testemunho de como esse Deus operou nas suas vidas, de como esse Deus está a operar através dos ensinamentos, através do conhecimento que nós temos ouvido aqui, o profeta bem-vindo a dar. Vamos passar a palavra na nossa irmã Madotumba, que vai fazer o nosso resumo na língua indingala, bem amado. Shalom peuple de Dieu, merci na batunyo sonde bozolanda biso comme d'habitude. Toza pe na ba question pour na ba sœur na biso, sœur Godeli na sœur Christelle. Baza un témoignage mo makasi ti kotak o nzamba sali kati na bon moy na bango. Toza ki na thème ya comment un vrai chrétien peut détruire la marmite diabolique. Sous thème qui les 5 choses que Dieu a mis dedans l'homme. Dans 5 choses que Dieu a mis dedans l'homme, et bimiseli biso enseignement ya temps. Bien aimé mutunyo soebi que Nzambe azali maître ya temps pe ya circonstance a na sena moy oyo. Diable nde alingaka ayi batana biso pona biso to lela. Mais eloko ne loko eza na tanango. Totangaki na mukanda ya Daniel 2 verset 20 tina 22. Daniel a expliqué biso un temps et circonstance. Bien aimé, ce qui t'a na ekokite komi tungisa mate zala na patience. Zela tana yo okozwa. Biloko oya mokili esilite panye ezo circuler. So ekomi na tourno okozwa. Bien aimé, bato belé basali berre rebelle na vie pona problème ya temps. Prophète Benvino a pese biso exemple mo vraiment très capital. Alobi que na foyer ndenge zalaka parent, papa azalaka responsable ya famille. Yenda zoka soin ya éducation pe yenda zoka soin ya ndako. Apesi exemple ya mwana ya inane na mwana 7 ans eza différent na mutu oyo asa yebi makambu na oyo yebi makute. Oyo ya inane ba olesa ba osele nyonso ya 7 ans akosala 18 ans mais voire même 15 ans. Bien aimé, likambo temps
eza eloko mo makasi yango evandisi vie ya bato nyonso, vie ya bato evandi na temps. Merci na ndenge bolandi synthèse na biso na kozongisa susu maloba epai ya sœur na biso Louisa pona 2 questions pona ba sœur na biso boyoka témoignage o ya minene leki kati na bomoi na bango. Nossa irmã Esther, acerca do testemunho que a irmã acabou de nos dar aqui na graça divina, nós vimos muito bem que o homem de Deus havia dado uma profecia na nossa irmã acerca do passaporte, e essa profecia aconteceu na vida da irmã. Nós sabemos que muita gente não acredita na profecia, muita gente também não acredita em palavras de homens de Deus. Como é que a irmã, nós vimos muito bem aqui que o passaporte da irmã perdeu, vimos muito bem aqui que o passaporte da irmã tinha perdido, vimos que o servo de Deus deu a profecia que haveria de recuperar. Qual é a fé que a irmã teve? Qual é a fé que a irmã moveu para que isso pudesse acontecer na vida da irmã? Muito obrigada, irmã Luísa, pela pergunta. Concernente isso que acabou de acontecer na minha vida sobre o passaporte, do princípio, o que eu tenho a dizer, primeiramente, que temos que colocar Deus em primeiro lugar. Temos que pôr Deus em primeiro lugar, associar Deus nas nossas vidas. Porque quando eu tinha dado a entrada do passaporte, eu não tinha contado no homem de Deus. Eu fiz segundo eu. Dei a entrada. Mas também não tinha conversado com o homem de Deus sobre o passaporte. Mas como Deus é grande, revelou isso no seu servo, que havia tratado, e o passaporte eu pensava que era meu passaporte que vou receber, mas espiritualmente não era o meu passaporte, já haviam trocado, já era de outra pessoa. E conforme sabemos que temos aprendido que o mundo caminha-se na espiritualidade, porque o espírito é que define a realidade. Então eu já não tinha passaporte já pertencia a outra pessoa. E quando eu ouvi isso que o homem de Deus disse, admirou-me muito, fiquei comovida com isso, mas como eu já havia recebido a mensagem, tinha visto que meu passaporte saiu, por isso é que quando eu fui buscar, levantei, trouxe para casa, enquanto que eu deveria levar na casa do Senhor. Aí, conforme a irmã disse, que temos que confiar nos servos de Deus. A Bíblia disse isso também, confia nos seus servos. Então temos que confiar nos servos de Deus. A palavra de Deus, anteriormente os servos de Deus eram boca de Deus. Quando eles falavam, é Deus quem está a falar. Mas hoje nós ignoramos, pensamos os servos de Deus como são qualquer, porque tem muitos falsos servos de Deus hoje em dia, por isso é que não temos aquela consideração. Então quando isso aconteceu, da perda do passaporte, porque foi uma coisa misteriosa. Eu só sabia que eu estou com o meu passaporte. E depois de algumas horas me despertei que eu não estava mais com o passaporte na mão. E isso comoveu, fiquei muito admirado e eu não sabia o que fazer naquele momento. Mas segundo eu como pessoa, pensei que voltando, caminhando, tentando procurar, talvez poderia encontrar. Mas isso era o meu pensamento, não era pensamento de Deus. Mas como Deus é Deus, não permitiu que o diabo me vencesse. Como eu tinha plano para chegar até na igreja, consegui de sair, apesar das ideias que eu tive na mente para poder regressar para casa, para não vir mais na igreja. Mas Deus, como é Deus, eu consegui de chegar na igreja. E posto aqui na igreja, fui localizado. Da forma que Deus havia me localizado na primeira profecia, localizou-me na segunda, antes de contar no servo de Deus que eu havia perdido o passaporte. Mas Deus localizou-me, que o homem de Deus disse que você está andando com os espíritos que está a seguir a tua vida, estou a ver passaporte. E isso, fiquei emocionado, porque eu não tinha contado a ele. Mas Deus, como é Deus, revelou pela segunda vez, porque Deus queria salvar, Deus queria operar, Deus queria que eu recebesse passaporte, porque não era meu. E eu passei aqui na libertação. Deus da graça divina
é grande, amado. Esse Deus é grande, porque uma coisa, admirei-me muito pela primeira vez vivenciar esse tipo de coisas. Por isso não podemos limitar a Deus. Para Deus tudo é possível. É só você crer. Porque eu tinha fé, mesmo não recebendo, mas a declaração do homem de Deus que havia declarado, eu guardei isso. Declarou, mas eu não tinha passaporte, nem sabia também como, que meio que vai aparecer. Mas guardei só aquelas palavras, aquela declaração que ele havia ordenado, que enviei os anjos, que os anjos já recuperaram o passaporte. Então eu guardei aquela fé, apesar do diabo sempre ter nos colocando ideias, procurar saber como, se não tem número, vai aparecer como, mas sempre mantive a minha fé. Até que o homem de Deus disse, tem que sacrificar, tem que dar oferta. Dei oferta, foi numa das quarta-feiras que tivemos aqui no culto, eu dei oferta, depois de dar oferta, na quinta-feira, no dia seguinte, Deus localizou. Isso foi um milagre, porque eu admirei, não sei, porque às vezes entro pouco no Facebook, talvez a primeira publicação que eu vi era do meu passaporte. Isso é milagre de Deus. Porque essa pessoa também que publicou isso, não sei como é que somos amigos, porque logo que ele fez a publicação, caiu de uma vez na minha página. Foi a primeira publicação que eu cheguei a ver no meu telefone. Isso é a conexão, é a aliança desse Deus da graça divina. Fez com que mandasse os anjos para irem recuperar o passaporte, porque não foram pessoas normais. Não foram pessoas normais que haviam tirado. Eram os espíritos ancestrais da minha família. Como colocaram limitações, barreiras nas nossas vidas. Eles que recuperaram isso. Não queriam que o passaporte chegasse até aqui na igreja. Porque muitas coisas poderiam ser libertas. Por isso é que colocaram essa barreira para poder recuperar. Mas como Deus é sempre Deus, não se esconde a Ele nada. Deus localizou e recuperou nas mãos deles. E me entregou o passaporte. Até o passaporte que eu tenho agora é meu passaporte, porque aquele não era meu. Aquele era de outra pessoa, mas o que eu tenho agora é meu passaporte. Por isso é que eu tenho de agradecer muito a esse Deus da graça divina, porque só Ele que pode fazer tais coisas. Muita gente perderam documentos, que perderam coisas, que nem chegaram de recuperar. Mas o meu aconteceu assim, instantâneo. Em poucos dias, recebi na segunda-feira, perdeu no domingo e na quinta-feira consegui de receber, sem problema nenhum. Esse Deus é bom. O que eu tenho é mesmo só de agradecer a esse Deus da graça divina. Obrigada. Estamos também aqui com a nossa irmã Gudelina, que também fez um testemunho, e o testemunho dela era concernente à escola. Ela que já há muito tempo não estudava, mas que o servo de Deus havia falado a ela, declarado que ela haveria de voltar a estudar. Mas a nossa irmã era incrédula, não acreditava, não ouvia as palavras de Deus, mesmo vindo na igreja, mesmo estando a orar, mas tinha essa incredibilidade. Eu vou perguntar à nossa irmã Gudelina por que essa incredibilidade, por que essa dúvida, mesmo o servo de Deus acreditando, dizendo que você haveria de estudar, o porquê, mesmo vindo na igreja, mesmo orando, o porquê dessa incredibilidade, dessa dúvida nas coisas que o homem de Deus falou que haveriam de acontecer na sua vida. Obrigada, irmã, pela pergunta. A dúvida veio porque eu fiquei muito tempo sem estudar, anos. Fiquei acho que 3 ou 4 anos sem estudar. E eu já não tinha fé que eu voltaria a estudar. Mesmo o servo de Deus me falando, tudo tem o seu tempo. Você vai voltar a estudar, mas deixa que o tempo de Deus chegue. Mas eu, dentro de mim, já não acreditava mais, porque eu tentava sempre entrar numa escola e eu não conseguia estudar. Ficava mais um ano sem estudar. Tentava noutra e não conseguia estudar. Então, a negatividade entrou na minha vida. Por isso que quando o servo de Deus chegou até mim e disse, não se preocupa, chegou o tempo, você vai estudar. E por várias desilusões que eu já tive, né, na vida, toda hora tentar estudar e não conseguir. Por isso que eu pensei que não,
já não vou mesmo mais conseguir. Por isso que eu coloquei aquela negatividade na minha vida, mas como o servo de Deus tem dito sempre que o tempo de Deus, quando chega, é mesmo para ser. Não importa se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, quando é tempo de Deus, tudo vai se resolver. Então, ele me falou, por que você não entra em uma outra escola? Porque a escola que eu ingressei, que é para poder começar a estudar, não me admitiram, não aceitaram, por causa das minhas notas estavam baixas. Daí o servo de Deus disse para mim, para de se limitar, aquela escola não é para ti. Vai e se matricula numa outra escola. Eu disse ao servo de Deus que eu não tinha um dinheiro suficiente. O meu pai também, quando é assunto de escola, ele negligenciava muito. Então ele disse, não liga a isso. Vai, se inscreve, ele tem possibilidade, ele vai pagar. Naquele mesmo instante, porque estávamos juntos, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, fui me inscrever numa escola, num colégio, e vou começar a estudar esse ano. E é motivo de agradecer, apesar de que eu duvidei, mas o Deus do profeta Bem-vindo, ele fez grandes coisas na minha vida, por isso que eu tenho que agradecer a esse Deus pela maravilha. Nossa irmã Gudelina, tenho mais uma questão. Para alguém que está passando esse tipo de situação, não consegue estudar, não consegue ingressar na faculdade, não consegue um emprego, não consegue qualquer coisa que quer, não consegue alcançar, qual é o conselho que a irmã Gudelina deixa? Porque sabemos que viveste isso na pele. Qual é o conselho que a irmã Gudelina deixa para essas pessoas que não conseguem acesso a alguma coisa? Qual é o conselho que a irmã Gudelina deixa para essas pessoas? Acerca dos ensinamentos, né, que o servo de Deus tem nos pregado, é acerca do tempo. Tudo tem o seu tempo. O dono do tempo é Deus. Então, nós podemos até querer fazer algo, mas se não for o tempo de Deus, não vai acontecer. Podes se matar, podes fazer o que for, não vai acontecer, porque não é o tempo de Deus. Então, consoante os conselhos que o servo de Deus tem dado, eu tenho colocado aqueles conselhos em prática de deixar aquilo de lado e esperar o tempo de Deus. E o conselho que eu tenho a dar é ouvir o que o seu pai espiritual ou o homem de Deus está a falar acerca da tua vida, porque o que ele está a ver algo que você não está a ver, ele tem conexão com Deus. Então, confiar no teu pai espiritual, falar para ele as tuas dúvidas, falar tudo quanto você quer, todos os teus projetos, todos os teus planos, e ele vai, porque o servo de Deus entrou em orações através da minha vida, por isso que hoje eu consegui estudar, e também para aqueles que também querem voltar a estudar, é só confiar em Deus e confiar no seu pai espiritual. Volto a fazer outra questão à nossa irmã, a irmã Esther. Como vimos, ela nos falou da perca do passaporte dela. Nós sabemos que muita gente, você perdeu o passaporte, muita gente se calhar perdeu o bilhete, perdeu dinheiro, perdeu algo material. Queria também que deixasse aqui no ar um conselho para as pessoas que estão a viver essa situação de perda de alguma coisa. O que eu tenho a dizer é que não abandone Deus, confie em Deus. Conforme eu disse anteriormente, que não há nada que é impossível para Deus. E tudo é possível naquele que crê. Quando é tempo de Deus também, aqui falaram de tempo, quando o tempo de Deus chega, ninguém fala não. Quando é teu dia, é teu dia. Quando Deus decide, ninguém fala o contrário. Então temos que confiar em Deus. Você que já perdeu alguma coisa, que te roubaram alguma coisa e você tem razão, para Deus, isso você tem razão. Daquilo que você perdeu ou roubaram de ti, que você esteja na verdade, que tenha razão, com certeza Deus vai lutar ao seu favor. Deus vai te defender. E algo que você deixou perder vai aparecer, só você confiar em Deus. E algo que é muito importante é que temos que associar Deus em tudo. Primeiro é Deus. Em qualquer coisa que deveria fazer,
qualquer, seja do trabalho, documentação, antes de fazer, associe a Deus. Procura saber a vontade de Deus naquilo que você quer fazer. Então, isso é muito importante, porque quando você associa a Deus, com certeza, em cada passo que você der, Deus estará lá para te defender. Merci, irmã Luisa. Na deuxième volet, ya matin na biso tozalaki na balobelaki monde ya badémon. Ezalaki na monde ya Polium, monde ya Goldes, monde ya Tartares, monde ya Podeniu, monde ya Mistron, monde astral. Eza divisé na deux phases, supérieure et inférieure. Ye moko Lucifer nde avandi na monde Polium, place oyo azwa kogouverne makambo na ye nyonso eza na monde wana. Monde invisible eza na désert ya Kalaali, yango nde ezali place basorcier nyonso Afrique bakutanaka bavandaka. Désert ya Sahara ezali désert ya cimetière ya batombo, yango nde banzoto ya bato evandi kuna na désert ya Sahara. Bato ebele bazali kuna na se ya mai, bazwaka betoile na bango mpe na se ya mai. Na deuxième volet na biso na prière na biso alelo balobelaki mingi mabele, tosaki prière mabele. Mutu nyonso atiaki offrande na ye alobeli mabele, contraire ya ndenge baloi ancestral, ndenge bandoki nyonso ya famille balobela biso mabe. Biso to balolaki maloba wana ekoma physique, to longolango na spirituel ekoma physique. Ba offrande na biso ifwe ganga ebeta masasi pe minduki. Totangaki na mukanda ya 2 Rois 19 verset 17, ndenge Ezekias pe basalaki eke bazwi bamboka nyonso bazotangele na mokonzi ya roi ya Sirisi ndenge akoya kozwa pe Israel. Yango batunaki biso nani azali roi d'Assyrie ya vi na yo. Bien aimé place ezali, il faut bondela ba offrande no nyonso tiaka ekoma masasi obeta muto atelema na famille na yo, ndoki alobaki ye aza supérieur alongwaka te, o alobaki ye nde ye mais yo kokwesa ye. Toza na basere na biso mibale, sikoyo nde tokomi na temps ya otuna bango ba question. Tobanda na sœur Christelle. Bonjour sœur Christelle. Bonjour Mamado. Sœur Christelle, tomoni osalaki témoignage moko makasi o expliquer peuple de Dieu ndenge nini osali prophète Bambino apesi yo prophétie pe eza confirmation oya lobaki yango esalameli yo. Est-ce que okoki ko expliquer peuple de Dieu po bayeba po foi oyo ozali nango ezali foi moko makasi olandi vi na yo penza yo moko na maboko? Merci Maman Mado Tumba. Concernant témoignage nanga na o Nzambe ya grâce divine asali na vi nanga, eza monene. Eza monene, eza lomo mbala liboso na vivre makambo ya boye. Nakotisaki passeport, nakotisaki entrer na pona kotraiter passeport, mais nayebisaki yango mosali na Nzambe te. Nayebisaki yango te nasalaki yango selon volonté na ngai. Nayebisaki yango mosali na Nzambe te, nasosiaki mpe Nzambe te. Nakotisaki entrer passeport pe na bande kozela babenganga mpona ke kozwa passeport. Na temps wana na bande kozela tango na koti na site na bango namoni ke passeport nanga si ebimaki. Mais tango bimi dimanche nango tango na église na yebisa pe mosali na Nzambe te, mais Nzambe lokola za Nzambe a révélé ngo pa mosali na ye alobi amoni passeport moko ezotelenga na likolo
passeport ana ba changer ngo de ba comme ba tiango elongi ya mwa mobali. So totali réalité moto eza esprit. Na esprit déjà ezalaki elongi ya mwa mobali, ezalaki déjà elongi ya moto mosusu. C'est-à-dire ezalaki da passeport na ngai te. Physiquement na bande ko zela passeport na nga, mais spirituellement esi ba changer ki nga passeport ba tia ki ngo da ya moto mosusu. Yango ton na kende ko zo passeport wana nazwa ki ngo un certain lundi. Dimanche na bongi seki pona memango à l'église. Na ya ko présenter ngo na église. Allez na dimanche nango passeport ebunganga mystérieusement. Nazaki na passeport na God na bando tambola na matipe ba moto bientôt na zu taxi na ko raisonner que nazaki na passeport na ta passeport ezate. Selon ngai mutu soto bungi selo ko bando tambola ta lesika banzelo lekaki pota la lem su passeport ekoya ki ana lem su sokomona na tambola na luka passeport na mona ngote. Mais lokola ndenge papa na biso enseignera biso problème nzoto komemango na molimo te. Problème no lexa physiquement et affecté état spirituel na yote. Tellement objectif nangeza ki na ya église. Malgré tout ba penser belé ya ki na moma wana nazonga ndako journée nanga se baby mais nzamba salenga grâce nazaki fermé pe tellement na bima ki pona ya na église yango na komeka en église. Ce qui peut na komaka en église te na yebite ce que ngeza la ndenge nini sopeli nge mona na sopende na yebite. Mais nzamba salenga grâce na komaki en église. À l'étant pe na komi en église, nzamba révélé en lui pour la deuxième fois na mosali na ye. Donc kaka na leki na prière première personne ba toucher ke zakinga mosali na nzamba lobi ke omona nazo tambwa na ba esprit. Tant azo pesa prophétie à passeport na confirmer que en ezaki ba esprit ancestral ya libota na biso nde ba yiba kinga passeport wana. Mais mosali na nzamba tika ki bongo te o nzamba lobi eza révélé eza condamné nde papa na biso ata makambo nyonso atikaka biso te assistaka na ba prière soki amoni eloko nzamba apesaka ye makasi aza na don wana ya kolandela po eloko wana ezwa solution na lekai na prière ba délivrance ti na ndenge aordenaki ba ange battribution ya nzambe bake ko récupérer passeport na maboko bato wana o bazwaki yango po bazaki bato physique te physiquement si ba ange ba récupérer yango mais nga na maboko boye nazaki na passeport te to sisi prière nazongi pendako lundi nango pe passeport ezaki te mardi ezaki te mercredi osana nzamba bifo ya na offrande na prière ya mabele ya mercredi o déclarer na offrande no wana apenaki na offrande na déclaraki tiaki toleki na prière na suka na nga tuninga susu za na kondima passeport ekomonana nga na bina za na kondima papa na confiaki kaka na nzambe oyo na nzambe ya grâce divine maloba wana kaka lobaki si a déclarer da ba ange bakeda kozwa ngo na molimo esi nazaki na passeport nazwaki yango na confier aller na jour suivant nango après ko sala acte wana ya offrande na jour suivant nango tant na koti na réseaux sociaux na Facebook na moni ba publier et lors elle bosso na moni tant na fongoli Facebook na moni monta publier passeport na ngai na komisa kinzambe kaka nzamba grâce divine mutakosa makambo asali ya minene po eza ilo moko miracle ezelo moko miracle po nakana kite naiba kite moyeni ne koko bimela mosali na nzambe po lobaki ko penser loko moko te ko douter pete ko tuna te o ce que mona na ndenge nini e okende sika ndenge ni abeka ka se confier na confiaki nzamba grâce divine asali yango na koku elo isaka ya kokumi ko remercier ka nzambe na oya sali na nzela mosali na prophète bienvenue. Merci Sœur Christelle na éclaircissement nyonso. Toleki rapidement et par ya Sœur na biso Godeline. Bonjour Sœur Godeline. Bonjour Maman Mado. Sœur Godeline, to sepeli mingi na témoignage na yo. Est-ce que okoko expliquer batu ndenge nini osali pozwa foi wana yo ozalaki un crédit ozalaki okoka kondima te
bate yo na mosala na Nzambe ti ayebi si okende esala boye yo ozalaki kaka na bobangi otiaki négativité liboso okanisaki esalama te me maloba na ye esalamaki oyo alobi siko oyebisa peuple de dini. Nasalaki 3 ans sans natanga. Après 3 ans wana pai alobi ko kanisana nute makamba classe pona biloko nyonso esalama na temps ya Nzambe. Na bosanaki makamba classe année oyo pai abandi prédication concernant ya temps fo eza temps ya mutu nyonso azwa oyo eza ya ye. Ye aloba mingi portugais mwa mingi aloba lingala mingi te ayebisi biso ke ezalaki problème ata ye abandaki koyeba te mosali na Nzambe a libéré maloba ntango akei kuna école wana endimi ye sans problème école nyonso ebandaki koboya ye elingaki azala na badocument moko oyo bango balingi pa ayebisaki eke école wana eza ya yo te Nzambe opesi école oyo okei kotanga ntango aye kokende école wana bandimi ye sans problème asalaki bambula ebele azotanga te mais grâce ya mosali na Nzambe ndenge encadré ye alakisi ye baenseignement bamateya encadrement ya awa nde ndeko na biso fo aye komata aye kondima kala te aobanda classe yango wana ezalaki vraiment esengo mingi mpo ayebisa bato nyonso bazozanga foi il faut bozalaka toujours positif ntango yo moko ozoboya likambo eza lokwa omitie barrière kati ya vie na yo yango abandaki koexplike. Merci sœur na biso Godeline so oza liloboko oloba ta na portugais ya suka kaka mpo opesa au revoir. Obrigada. Em tudo dá graças a Deus, porque tudo quanto aconteceu na minha vida foi a vontade de Deus. Pode ser, mesmo quando não conseguia estudar, Deus sabia que aquele tempo ou aquele momento não era o momento certo para eu começar a estudar, porque eu não estava preparada nem espiritualmente, nem fisicamente, nem psicologicamente. Por isso que Deus fez com que tudo acontecesse e graças a Deus agora vou poder estudar. Estou bem psicologicamente, espiritualmente e fisicamente. Por isso que é motivo de agradecer a esse Deus tão grande que é o Deus da graça divina, Deus do profeta bem-vindo. Merci binomo bomoni ndenge émission na biso eleki nde kiti na biso pe eleki to sisi to clôturer journée na biso a lelo dimanche to sengi merci na staff nyonso ya église. Merci na sœur Godeline, na sœur Christelle, merci na sœur Louisa, merci na frère Patou, na frère Joël Tumba. Merci na batu nyonso a Libanda, merci na famille Kizbaba, na Jigel Tumba na Paris, merci na sœur Alice na Brésil, merci na maman Chouchou na Turquie, merci na maman Kankou na Gabon, merci na papa Pierre na Gabon, merci na famille Kazadi na Kinshasa, merci na batu nyonso o balandi biso nyonso bazolanda biso bazosupporter biso. Merci na mama Mayamba na Allemagne. Merci na batu nyonso o bazolanda biso na émission na biso nyonso bazosoutenir émission na biso. Merci tokutani dimanche prochain.